E aí, pessoal, bem-vindos a mais um Reaça e Comuna. E, excepcionalmente, essa semana eu quero agradecer ao presidente Bolsonaro por mais uma semana que o senhor existiu e produziu aquelas frases sensacionais que ajudam muito o programa. Sem o senhor, esse programa não existiria, presidente. Não existiria. Ele é o Reaça Mor, afinal, né? Não, ele é uma usina. Vamos começar logo com o advogado Moro. É o advogado Moro, o doutor Moro. Disse que não ia ser advogado do governo, que já era essa fase do Brasil de um ministro da Justiça ser advogado do governo. E aí sai a notícia dos laranjas e ele solta o seguinte tweet. O presidente Jair Bolsonaro fez a campanha presidencial mais barata da história. Manchete da Folha de São Paulo de hoje não reflete a realidade. E a manchete era? Que tinha... Caixa 2. Caixa 2. Nem o delegado, nem o Ministério Público, que atuam com independência, viram algo contra o PR nesse inquérito de Minas. Esses são os fatos. Eu achei muito curioso o ministro Moro falar com tanta segurança que a campanha foi barata. Ele era tesoureiro da campanha? Ele já estava na campanha naquela época, ou seja, ele condenou o Lula foi preso e ele estava na campanha do Bolsonaro? Só isso, só assim, Mário, para poder dizer que a campanha foi barata. Como é que ele sabe que a campanha foi barata? Existe muita má vontade contra este governo. E o ministro Moro, ao defender Bolsonaro, Moro contradiz, fala de que não seria advogado do governo. Exato, é o que eu estava falando. Ele falou várias vezes que a era do ministro da Justiça, que funciona como advogado do governo, tinha acabado. E o que é isso? Não. Existe muita má vontade. Isso só prova a imparcialidade do ministro, porque o ministro fez uma... A imparcialidade? É imparcialidade. O ministro Moro é imparcial. Ele fez uma análise estritamente jurídica, entendeu? Não como ministro de Estado, porque a Polícia Federal e o Ministério estão atuando na investigação. Então, nesse sentido, ele está deixando a coisa seguir, mas ele, como uma pessoa do direito, fez uma análise completamente, como se fosse um parecer jurídico, de uma imparcialidade absoluta. Foi só isso. Peraí, Mário, calma. Como é que para ele dizer que foi barato, ele tem que ter números na mão, meu amigo? Mas barata o que foi colocado até agora, 4 milhões de reais. O ministro... Ficam questionando a parcialidade do juiz Moro, que é uma coisa... Juiz ou advogado? Não, do juiz antigamente. Mas do ministro, tá claro que ele é imparcial. Ele fez uma análise jurídica. Sei. Eu desisto. Vamos para outra. Efeito Gilmar? O que houve? Mataram alguém? O ex-procurador-geral Janot lançou finalmente o seu livro, que se chama... Tudo menos do que nada, nada menos do que... Enfim. Nada menos do que tudo. Ele lançou aquele livro onde ele diz que sentiu vontade de matar o Gilmar Mendes, chegou aí lá no Supremo para dar um tiro no Gilmar e depois se matar. E aí no lançamento em São Paulo aconteceu isto. Cri, 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 cri. Isso daí, olha, quando eu digo que o presidente Bolsonaro está certo, presidente, só está certo. Isso é culpa da imprensa, porque a imprensa ficou colocando essa questão, dando ênfase a esse detalhe do livro, que foi a suposta vontade, assim, aquela vibe meio assim, homicida do Você acha procurador. que as pessoas não foram no lançamento, ficaram com medo de... Você vai no lançamento, vai que ele me confunde com o Gilmar, eu tô aqui até meio... Sei lá, eu não sei. Aí as pessoas ficam com medo. Não foi que foi um fracasso o lançamento. E o pior de tudo é que estão dizendo que é mentira, né? Que ele, na verdade, no dia que ele disse que teria ido no Supremo dar o tiro no Gilmar, ele estava em outro lugar. Não, olha, existe muita má vontade contra o Ministério Público. Porque... Ou com o Janot. Não, com o Janot, com o ex-procurador Janot. Porque, na verdade, é o seguinte. Imaginar, primeiro que vazou o texto antes do lançamento do livro. Significa que há vazamentos de um procurador, o que isso daí é muita má vontade. E depois imaginar que o vazamento é distorcido é muita má vontade. Para mim só confirma que o ex-procurador Janot
Como disse, aliás, o Gilmar Mendes no Roda Viva, tem sérios problemas e só o psiquiatra resolve, porque mentiroso compulsivo, tendências homicidas, Mário, para mim é coisa de psicopata. Não, gente, isso foi uma elaboração que você tem que entender. Uhum. Que entender. Isso é um livro. Pode ter sido uma coisa. Desculpa, eu tô um pouco gripada hoje, tá? Vocês vão ver eu aqui. Esse foi um Fungando. livro, apenas um livro, uma peça. Uma peça. Sei. Não precisa. Não precisa ser um livro literal. Oh, coitado, mas eu fiquei com pena, né? Parece que vai direto pro sebo. Não, mas é importante, é uma cena importante, porque quem lembra do cartaz, né, na época da Lava Jato, né, e que é o auge, assim, Qual cartaz? quando ele desceu e dizia assim, a liberdade, Janot, você é o símbolo da liberdade, uma coisa assim. Pra mim isso significa que aqui se faz é que se paga. Bora lá? É coisa assim, que o poder é isso, é efêmero, né? Afasta de mim este cálice. O que é isso? O que eu vivo falando? O que eu vivo falando? Que isso aqui é o quê? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Ditadura militar eleita, judicial, teocrática. Qual época do país um ex-presidente da República fala uma coisa numa rede social e vem um general e diz assim: cale sua boca. Quem é o general Heleno para mandar o Fernando Henrique calar a boca? Olha, eu tenho sérias restrições com o Fernando Henrique. Mas fiquei feliz que ele, pela primeira vez desde essa história toda, ele tomou a iniciativa de dizer que o governo tá uma porcaria e dizendo para as pessoas irem para as ruas. E aí vem um general e manda ele calar a boca? Você chama isso de democracia? Sério? Sem palavra à vontade. Existe muita incompreensão em relação a esse governo. O general Heleno prestou uma homenagem ao Chaves. Ao Chaves, porque isso foi dirigido ao Chaves pelo então rei Juan Carlos, né? Dizendo por que não te calas. Então, na verdade, ele está fazendo uma homenagem, está comparando o FHC a um líder de esquerda sul-americana. Na verdade, esse embate, porque eu tenho que falar sério aqui no programa, eu tenho que falar sério também, não posso ficar só fazendo esse personagem assim. No fundo, esse tensionamento de colocar toda a esquerda, todo o centro, tudo que existia antes, como um rebotalho da política, né? Como todo mundo é de esquerda, até o DEM é de esquerda. Até o Aureliano Chaves. Eles trocaram os nomes dos postos lá da Petrobras Aureliano e Chaves tiraram até esquerda. o do Aureliano Chaves, que foi vice do Figueiredo, como se fosse uma personalidade de esquerda. Essa é a ideia desse segmento político hoje no poder, de que existe uma direita de raiz e o resto foi uma direita, digamos assim, coxinha, um divisor de água, um divisor. Todo mundo que for contra marco. o Bolsonaro é comunista. Essa aqui é Roger Waters, qualquer pessoa que falar contra o Bolsonaro, o Dória já virou comunista? Ele já falou mas isso. Isso é uma forma inteligente de você se apropriar do discurso conservador e dizer que existem 50 tons de conservadorismo, mas o seu é o original. E o resto Você acha que é um marketing, falsificado. então, isso? Isso é um marketing. É inteligente, não é ruim, não. Mais do que um ataque. Tudo isso é política. Também do Fernando Henrique, diga-se de passagem. Eu repito, muito perigoso. Um general tá mandando um ex-presidente. General, tá no governo. General Augusto Heleno. General aposentado. Mandando um ex-presidente da República calar a boca. Isso é um precedente muito perigoso e só confirma a minha tese de que nós já vivemos uma ditadura. Nós não vivemos uma ditadura porque ditadura não é eleita e com... Eleito, agora se dizem que o Maduro é ditador e ele foi eleito. Mas esse é um argumento errado que se usa contra o Maduro. Tá bom. E com relação ao general Heleno, se o general Heleno convocar a tropa dele toda, vem uma secretária, um motorista e mais Vai nessa, Mário, vai nessa. Vamos lá. Melhor já ir vazando?
Que é isso? A briga entre o presidente e o seu próprio partido. Vocês imaginem a situação de Lula brigar com o próprio PT. Eu acho que nem o Collor fez isso com o PRN, que ele criou para ser presidente da República, mais ou menos como o Bolsonaro, né? O PSL é mais ou menos um partido criado para o Bolsonaro ser presidente da República. Esquece o PSL? Foi o próprio presidente que disse ao apoiador. Olha, não. Dê uma palavra. Uma palavra Olha, aqui. ó, ó, eu, Bolsonaro e Bivar, junto por um novo Recife. Aê! Aê! Cara, não divulga isso não, cara. Não, então apaga. Tá queimado pra caramba. Apaga. Entendeu? Vai queimar. Posso fazer o vídeo? A gente vai apagar. Esquece. Eu vou esquecer. Esquece o partido. Ó, Tira aqui. Uma foto. no Recife, eu, Bolsonaro. E aí, logo depois, em seguida, veio aquele líder do PSL e falou que atacou o Bolsonaro, dizendo que o quintal dele também tá sujo. Certo? O quintal dele, lá no Alvorada? O quintal do Bolsonaro também tá sujo, fez referências a Flávio Bolsonaro. E aí, em seguida, veio a notícia de que o Bolsonaro resolveu sair do PSL e logo em seguida a notícia que ele não vai sair de vontade própria, ou seja, ele disse que vai ser expulso, não é isso? Foi isso que eu entendi. Que o PSL tem que expulsar ele para poder ele sair do próprio partido. Eu só digo uma coisa para vocês, estou aqui comendo pipoca e assistindo, estou adorando. A culpa é do PT, isso aí é culpa do PT. Essa é muito boa. O PT que fica falando dessas coisas do PSL. Eu quero que isso explodam. É uma delícia para mim ver o PSL se autodestruir sozinho. Eu tenho uma situação aqui que eu fico numa situação muito complicada, porque se eu concordar com o presidente, eu sinceramente fico numa situação muito ruim, porque o 01 é do PSL, o 02 é do PSL. O 03 é do PSL, então é muito complicado para mim concordar, porque a Joyce é do PSL. Qual é a sua aposta? Eles vão para onde? Não, eu não posso concordar com essa crítica, porque eu concordaria, mas eu também não posso discordar do presidente, porque eu não posso discordar do presidente. Então, eu fico numa situação em que eu acho que o presidente está certo e está errado. Eu acho o seguinte, depois de tudo que Bolsonaro falou da velha política, eu acho que o lugar ideal para ele ir agora é o MDB. Eu acho que o Bolsonaro devia ir para o MDB, levar todo mundo com ele e ainda dizer a frase famosa: somos o maior partido do Ocidente, como diziam da Arena naquela época. Eu defendo a chapa Bolsonaro-Temer, eu acho que é uma forma de renovarmos a política. Bolsonaro-Temer! Adorei. Boa, gostei. Essa é boa. Bolsonaro e Temer, gente, pra que melhor? Não, Temer não. Temer não, porque o Temer é complicado. O Temer tem aquele efeitozinho. Não, imagina, contra a corrupção, Bolsonaro e Temer. Adorei, não, Mário. Temer não, porque o Temer tem aquele, às vezes, de vez em quando azar, o presidente pode ter um probleminha no Congresso. Acho e aí... que combina, né? Dois adoradores do capital, digamos assim. Anticrime deu certo? Você que falou Como assim? que o projeto anticrime deu certo. O TCU suspende campanha do pacote anticrime de Sérgio Moro. Realmente eu quero fazer um elogio aqui ao ministro Sérgio Moro, porque a campanha anticrime foi suspensa pelo Tribunal de Contas da União, porque foi considerado ilegal a veiculação. Mas, ao mesmo tempo, ao contrário da imprensa, que ficou batendo no Ministério, no governo, isso prova que a campanha já está dando certo, porque a própria veiculação foi suspensa. O que significa o quê? Significa que o combate ao crime e a ilegalidade está dando tão certo que a própria campanha de combate ao crime... Não, de combate à ilegalidade foi tirada do ar. Então, parabéns, ministro, parabéns ao governo, porque está realmente dando muito certo. Você era antirrepublicano, você passava lá no prédio dos ministérios, estava tudo em cima com propaganda do pacote anticrime. O que é que o TCU disse? Disse que
esse ainda é um projeto que precisa ser aprovado pelo Congresso, então o governo não pode gastar 10 milhões de reais para fazer propaganda. Isso não existe. Você vai cooptar as pessoas antes do negócio ter sido aprovado? Mas não importa. O que importa é que a ideia de que a lei é para todos e que nós estamos vivendo num sistema hoje de muito mais, digamos assim, rigidez e de muito mais rigor, esse princípio geral está valendo. E isso tem mérito, sim, da Lava Jato, do ministro Moro e desse ambiente que se criou, onde o governo também está sendo muito mais, digamos assim, pressionado. Isso não é ruim, não. Para nós, defensores de direitos humanos, é uma vitória essa primeira derrota do pacote anticrime do Moro, que apenas vai legalizar o assassinato de pessoas inocentes pela polícia, né? Porque a polícia vai poder argumentar que foi legítima defesa até em casos como a da menina Ágata, que foi morta aos 8 anos de idade por um policial lá no Rio. Sabe lá quem, né? Nós sabemos só que eles chegaram, inclusive, a invadir o hospital para tentar pegar a bala e impedir que a gente saiba quem foi que matou a menina Ágata. Se o pacote do seu ídolo Moro for aprovado, o policial pode argumentar que agiu sob violenta emoção e nunca ser punido pela morte de inocentes como a Ágata. Não tente me intrigar com o presidente Bolsonaro. Meu ídolo é o presidente Bolsonaro. Eu sou só admirador do ministro tá Moro. bom. E o Ciro? E o Ciro? Que Ciro? Ciro Gomes. Quem? Ciro Gomes, caramba. A gente nunca nesse programa falou do Ciro Gomes. Eu não entendo por quê. Olha só, a gente já falou do Dória, a gente já falou até da Tabata, que é do mesmo partido que o Ciro. A gente já falou do Lula, a gente já falou... Por que a gente não falou do Ciro até hoje? Falar o quê? Uai, ele é um dos nomes da política nacional. Eu queria fazer uma pergunta pra você. Você acha que o Ciro Gomes, não Nogueira, seu amigo, ele está percorrendo o Brasil em pré-campanha praticamente, né? Eu acho que ele atualmente não tem nenhum cargo, eu acho que ele está só candidato full time, né? Você acha que ele está se fortalecendo como uma opção no meio entre o Reaça e o Comuna? Sinceramente, eu admiro muito o Ciro Gomes, eu considero ele, assim, uma espécie de Bolsonaro da esquerda. Para mim, ele é um mito. Credo! Ainda bem que não fui eu que disse isso, hein? Mas Tô fora! Mas um Bolsonaro no quê? Assim, ele tem... Qual é a semelhança do Ciro com o Bolsonaro? Ele tem aquela retórica, digamos assim, com palavras doces, parecida com a do presidente. Ele não usa palavrão, ele quase não usa palavras grosseiras. Não? Nunca, quase nunca. O presidente também não. Isso é ironia? Não, eu tô falando assim. Porque o presidente xinga pra caramba. Mas então o Ciro também xinga, é isso? Também usa umas palavras firmes. Ele fala as coisas como elas são. Sei. Ele briga com muita gente, assim, com muitos setores ao mesmo tempo, simultaneamente e tal. O presidente Bolsonaro também faz isso. E ele é anti-Lula. Ele também tem um pouquinho de anti-Lula. Então isso é assim, ele a cara do Bolsonaro. Não, de certa forma ele é um Bolsonaro da esquerda no sentido de ter assim ele não é bege. Mas ele está querendo, né? Ele está querendo ser a opção ao centro. Eu acho que agora, nesse momento, no Brasil, temos Lula de um lado, Bolsonaro de outro, e tem umas candidaturas que estão querendo se construir ao centro. Dória, o próprio Ciro, você não acha? Sim, mas ele com cores vivas, né? Com cores muito vivas. Ele não é muito E o Dória não tem cores vivas? Não, eu acho que comparado... A questão é, a disputa política, se o PT tem uma cor muito forte aqui de vermelho, aí, digamos assim, nós temos o verde aqui, e essa terceira via, que seria essa coisa aqui, tem que ter algum tipo de cor forte também. E é muito difícil você escapar dessa polarização de cores, né? E ele tem eu acho que ele parece muito, ele atende muito a esse pessoal que tem essa indignação que o eleitor do presidente Bolsonaro tem,
que o pessoal da esquerda, em relação inclusive ao pessoal da esquerda, que eu acho que hoje é majoritário em relação à volta da esquerda e tal, ele atrai esse setor conservador, não é? Que não gosta da esquerda e pode atrair um pedacinho da esquerda. É diferente, porque o Dória não atrai esse pessoal da esquerda como ele atrai. Entendi. Então eu acho ele uma espécie de Bolsonaro de esquerda. Gente, eu quero declarar aqui que eu não acho o Ciro Bolsonaro de esquerda, não, tá? Essa é a opinião dele. Eu acho, não, mas eu não acho as minhas críticas ao Ciro Vera, são outras. Eu não estou fazendo crítica, não, porque eu gosto do presidente Bolsonaro, eu estou elogiando. Não, eu sei, eu estou dizendo só que eu não concordo com essa concepção, mas não, eu estou dizendo... Esse quadro peraí. significa que daqui para frente o Ciro fará parte do Reaça Comuna com mais frequência. Pera aí, vamos aqui, então, já que parece que eu estou aqui fazendo ironia e estou fazendo crítica insensata. Então vamos ser bastante claros. A origem dele é do PDS, tá certo? Ele veio do quadro da direita, essa floração dele de esquerda, ele foi do PSDB. Foi de vários partidos. Foi de vários partidos. Então essa digamos assim, essa safra dele de esquerda é uma safra bastante recente. Ele teve várias safras. E eu não acho que ele ser Bolsonaro, no sentido de ser um político de opiniões fortes, de uma retórica forte e de ter uma linha de pensamento muito definido, isso daí não necessariamente é um defeito, não. Eu não estou criticando ele, não. Eu estou apenas observando. Ele pode até não gostar dessa... Mas eu acho que ele é isso mesmo. Ele faz questão de ser assim. Ele faz questão de ter momentos públicos agressivos, quando ele sabe que ele está criando um fato ali. Né? Então, ele também, como o presidente Bolsonaro, o que eu acho que criava eles fatos... têm em comum é uma masculinidade tóxica, aí eu concordo. Talvez uma testosterona política. Eu acho uma coisa, uma masculinidade fora de época. Eu acho que o homem do século XXI é um pouco diferente dessa figura pública que o Ciro tem, que o Bolsonaro tem. Eles têm uma coisa assim, essa pegada assim, eu sou muito... Macho, saco roxo, né? Como é que o Collor falava? É uma coisa assim ultimate fighting, assim, de vale tudo, aquela caveira, aquela coisa assim. E tem outros políticos que têm outro estilo, mas eles têm essa pegada de serem fortões, né? É um tipo de jeito de fazer. O Dória não é assim. O Dória é mais assim, aquela pessoa mais agregadora, aquela pessoa que... Já vem ele fazendo coisas subliminares sobre o Dória. Dória no próximo programa. Vamos passar para o nosso próximo tema. E atenção, uma grande vitória ideológica aqui. Vamos para o quadro Esquerdice. Acabou esse negócio só de bolsonarista, que era uma perseguição. Por que esquerdice? Porque você só fala que tem coisas de E qual foi a esquerdice bizarrice que a esquerda fez? Bizarrice no Bolsonaro. E qual foi a esquerdice que a esquerda fez? Não estou dizendo bizarrice, mas vamos dar uma olhadinha. E agora... Primeiro que não é... Você não pode dizer que todo mundo que estava ali era de esquerda, né, Mário? Para pagar uma grana no ingresso do Rock in Rio, meu querido. Eu acho que tem muita classe média alta aí que votou no Bolsonaro, inclusive. Sim, mas com certeza não era bolsonarista que estava ali, né? Então, o que eu acho é... O que você acha? Eu acho horrível. Então. Eu acho tão ruim quanto xingar a Dilma no estádio. Eu acho que se a gente for, nós de esquerda, formos aplaudir esse tipo de coisa, a gente está aplaudindo a queda do nível do debate político, né? A gente está se rendendo aos ensinamentos do seu ídolo Olavo de Carvalho. Porque o Olavo defende o xingamento como estratégia de luta. Nós não, nós defendemos
um debate político mais elevado, né? E outra, nós de esquerda sempre dissemos que nós tínhamos mais conteúdo, que nós tínhamos mais estofo. A partir do momento que a gente aplaude esse tipo de coisa, a gente se coloca no mesmo nível que os bolsominions, né? Vamos viver de memes agora? Daqui a pouco, eu até escrevi sobre isso, a gente vai passar a fazer aquelas coreografias ridículas? Só falta isso agora. Eu só quero dizer aí a galera do Rock in Rio, parabéns. Vocês prestigiaram muito o nosso grande Olavo. Vocês estão de parabéns, pessoal. Vocês são discípulos Mas você gostou que aplicados. eles mandaram o presidente, seu presidente, Não. tomar naquele lugar? Não, eu não gosto. Mas, de outro lado, eu vejo que o pessoal aí tá super cabeça aberta, aí prestigiando o Olavo. Isso tem um lado bom. Tem um lado ruim que é a coisa em si. É o Mas, xingamento. de outro o xingamento é ruim. Mas a ideia de que eu tô vendo esse pessoal muito, pessoal super antenado seguindo o Olavo, isso aí é uma coisa boa, coisa que o Brasil tá melhorando. Isso aí, ó, gente, é ruim, seja direita, seja extrema-direita, a gente tem coisas melhores para dizer, a gente tem coisas melhores para gritar, né? Eu mesmo preferia gritar Lula livre. Bom, mas o pessoal, o Olavo hoje faz a cabeça da juventude, tá vendo, Aleia? Tá Até a vendo? de esquerda? Tá vendo o pessoal aí todo repetindo o Olavo, Xingando. citando o Olavo. Aí o presidente xingaram a Dilma, é o xingamento. Não, é que o pessoal nem sabe o que é, já sai repetindo. Na minha época, as palavras de ordem eram outras, agora eles preferem palavrões de ordem. É porque essa é uma geração mais ambiciosa, tudo é ão. Ah, tá bom. Vamos lá. Vamos para o Mídia e Poder, nossa sessão todas as semanas para analisar o papel da imprensa e as suas relações com o governo. Livre só para elogiar? Seu presidente. O meu presidente é livre só para elogiar? Não, a imprensa, porque ninguém pode questionar nada, ele chama a imprensa de fétida. Ah. E o que eu achei mais grave, ele sugere boicote de anunciantes da Folha. Né? Quer dizer, quer estrangular a imprensa tirando os anunciantes dela. Isso tem precedente na história do Brasil. Aconteceu na Bahia, nos anos 70. O então governador Antônio Carlos Magalhães, famoso ACM, ele começou a ameaçar todos os anunciantes do Jornal da Bahia, que era de oposição ao governo, para tentar estrangular o jornal pela grana, né? Então, quem anunciasse no Jornal da Bahia tinha uma devassa nas suas contas, né? Então as pessoas ficaram com medo de anunciar lá, e aí o jornal lançou essa campanha que se chama Não Deixe Essa Chama Se Apagar, pedindo para as pessoas comprarem os jornais nas bancas, para salvarem os jornais. Então, assim, me dá uma sensação, como baiana até, uma sensação de déjà vu ao ver o presidente da República ameaçando os anunciantes, né? Para não anunciarem na Folha. Isso já aconteceu antes e é coisa típica de ditadura. Não. Ditadura, meu amigo. Não. É a ditadura que ameaçava a imprensa dessa maneira. Não, mas aí pode ser noticiado. A gente está aqui, inclusive, discutindo isso. Se fosse Por ditadura, enquanto. a gente não está... Não, mas por enquanto não. Por enquanto não é ditadura. A questão a imprensa criminalizou muito a política, sobretudo no Brasil, e vem exercendo um papel de, assim, distorcer muito a realidade ao longo das décadas, caricaturizando também o papel das instituições, fazendo um papel muito de distorcer, de criar os grandes inimigos assim da sociedade o tempo todo e tal. É claro que em algum momento isso, em muitos casos, de maneira correta, em muitos casos, de maneira distorcida. Isso aconteceu corretamente e de maneira distorcida muitas vezes. Agora, há um contramovimento com as redes sociais também, e o desempoderamento da mídia, né, dos meios de comunicação, de haver um questionamento e uma espécie de, digamos assim, um carimbo da imprensa para que a imprensa sofra também os mesmos tipos de, como instrumento de poder, seja colocada com reservas e seja colocada como suspeita. Olha, essa imprensa também é suspeita, porque ela também é um elemento de poder, porque há uma suspeita em relação a tudo que seja poder no nosso tempo. Todas as instituições de poder. E a imprensa também é. Então, mas você acha legal esse tipo de ameaça que o presidente fez? Não, eu não acho que é legal, mas eu acho que isto antes de tudo, antes de representar uma questão de censura,
significa uma estratégia que os políticos ao redor do mundo vêm fazendo sistematicamente de combater a credibilidade da imprensa e colocar em suspeição a imprensa como uma forma também de se blindar do escrutínio da imprensa por um lado e por outro lado também como resposta a muitos e muitos exageros e falhas e erros e A distorções. imprensa deve ser livre até para errar, Mário. Não, ela deve ser livre, mas eu não estou dizendo que ela não deva ser livre, ela continua sendo livre no Brasil, mas eu estou dizendo que quando você coloca esse conjunto de fétidas e essas coisas, e diz dos anunciantes, uma coisa é ele dizer isso, outra coisa é você ver objetivamente, ele está ligando para anunciantes, Não sei se não vai começar agora, como aconteceu, como eu contei para vocês, aí aconteceu na Bahia. Não, na Bahia você está contando. Uma caça às bruxas dos anunciantes, colocarem para fazer devassa nos anunciantes da Folha para poder sufocar o jornal. Eu não duvido que isso aconteça. Quando se isso acontecer, será um fato e aí nós teremos um fato grave contra a liberdade de imprensa. Agora, ele declarar esse assunto para jogar... Ele intimida os anunciantes. Não, ele não intimida. Intimida. Que anunciantes são esses? Sabe? Ele está intimidando os anunciantes da Folha. Ele está intimidando de um lado, mas de outro lado você tem anunciantes que vão fazer a mídia técnica lá de qualquer maneira, porque o que eles vão fazer? O governo vai também fazer o quê? Ele vai criar um caso com eles? Criar uma devassa nas contas dos anunciantes da Folha. Eu não duvido que isso aconteça. Bom, se fizer isso aí, nós teremos um escândalo que poderá ser noticiado pela Folha e pelos anunciantes e isso trará um prejuízo político. Agora, o fato é que descredibilizar os veículos de comunicação passou a ser, sim, uma forma importante de atuação política, pelos excessos e erros acumulados da imprensa ao mesmo tempo que eles estimulam sites que só propagam fake news. Né? Eles acusam a mídia convencional, a qual eu tenho restrições de propagar fake news, enquanto eles patrocinam sites de pessoas que não são jornalistas para propagar fake news. Então o discurso deles é uma mentira. Isso no final das contas e tem o bom jornalismo que é praticado, que fica mergulhado no meio disso tudo, e aí as pessoas começam a não saber mais o que é real, o que não é, que é o objetivo, na verdade, dos poderosos. É isso. Bom, vamos para o nosso quiz? Vamos para o quiz. Essa semana a gente teve denúncia do Ministério Público no Pará de que a força-tarefa que o ministro Moro mandou para lá estava fazendo barbaridades com as presas, né? Tortura, uma coisa horrível. E aí eu quero perguntar para você, agentes homens, que foi o que aconteceu, em presídio feminino, é reaça ou comuna? Comuna. Comuna? Claro que é comuna. É reaça. Primeiro, porque é proibido por lei. Desde 2010, nos presídios femininos é obrigatório a presença de agentes mulheres, né? Só podem mulheres em presídios femininos. O ministro Moro, para começo de conversa, está descumprindo a lei ao designar homens para um presídio feminino. É comuna, porque quando você cai lá naquelas masmorras lá dos regimes comunistas, aí você lá não tem lei, mais regra, não tem mais nada não. O vazamento de petróleo no Nordeste é reaça ou comuna? Completamente comuna. Por que, gente? Porque é petróleo da Venezuela, do Nicolás Maduro. Essa eu quero ver. Esse aí veio de lá, ele fez isso aí, porque o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, começou a apertar ele, aí o que ele fez? Ele pegou, abriu uma válvula lá e falou assim, eu vou inundar as praias do Nordeste. Acredita, né? Sendo que a Venezuela fica no Pacífico, gente, e as praias do Nordeste são no Atlântico. Não, eu quero dizer que é completamente reaça, porque quem agride a natureza, historicamente, é reaça. A direita é a favor dos agrotóxicos, é a favor da derrubada das árvores na Amazônia, enfim, terra arrasada, sinônimo de direita. O Sínodo da Amazônia, por falar em meio ambiente, que começou agora, é reaça ou comuna? Completamente reaça. Completamente reaça? Não. Felizmente, o Sínodo da Amazônia é comuna, mas comuna no sentido exatamente do que eu falei,
de proteção da natureza, de proteção dos indígenas que estão ameaçados. O Dom Cláudio Ubis, que é o relator geral do Sínodo, declarou que a Amazônia nunca esteve tão ameaçada quanto agora no governo da extrema-direita. Então, nesse sentido, no bom sentido, o Sínodo é comum. Olha, gente, se falasse em sínodo de padre aqui, quando no século XVI, XVII, XVIII, os índios saíram correndo. Isso aí é Mas completamente... eles fizeram, inclusive, um meia-culpa em relação Então, à época da isso colonização, e o Papa está sendo acusado de herege por conta disso. É isso aí. Pela direita da igreja. Exatamente. Pela direita. Então, exatamente isso aí. Eles podem fazer mais 450 mil sínodos e ainda assim continuará sendo reaça, porque houve um massacre dos povos indígenas aqui e o Vaticano é uma coisa colonialista que devastou os nossos povos indígenas aqui. A minha solidariedade com os povos indígenas contra esse poder massacrante. Direita, ela com solidariedade com povos indígenas. Encontre o erro. Encontre o erro, vai. Até a próxima semana, hein? Beijo, beijo. Tchau, gente. Tchau.